A paz. E eu venho compartilhar uma mensagem profética com você para esse ano de 2026 que está batendo a nossa porta. A mensagem é: preparem as vasilhas, vai sobrar azeite. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra do nosso Antigo Testamento que retrata sobre o milagre do azeite, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vai pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ele foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O que me chama a atenção nessa passagem é que é mencionado o fato da tua serva, ela diz, não tem nada além de uma vasilha de azeite. Preparem as vasilhas, vai sobrar azeite em 2026. Minha palavra profética é em torno dessa mensagem. Quantas vezes você tem um azeite e está olhando as vasilhas vazias? Mas em 2026 isso vai mudar. Irmão, o milagre de Deus, ele não se inicia como um olhar naquilo que falta, mas com um olhar na provisão. O Deus que a gente conhece é Jeová Jireh, é aquele que vê e provê. Uma passagem muito famosa está no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 38, que é a passagem sobre 5 pães e 2 peixinhos, um menino que apresenta esses 5 pães e 2 peixinhos aos discípulos. E esses mesmos discípulos recomendam a Jesus que aquela multidão que estava com eles fosse embora, porque não havia nada onde eles estavam. Olhavam aquilo que eles não tinham e não a provisão como Jesus olhou. A multiplicação dos pães alimentou mais de 5.000 homens. Acredita-se que mais de 20.000 pessoas, que não é mencionada nas escrituras, mulheres e as crianças, foram alimentadas. E ainda sobraram 12 cestos, diz a Bíblia. A passagem do milagre do azeite é uma imagem poderosa do papel da fé e a expectativa do preparo da obra de Deus nas nossas vidas. A viúva ouviu o profeta, ela foi obediente, foi para casa, teve fé, ordenou aos filhos e quando o óleo cessou, e aqui está a chave dessa mensagem, está relacionado à capacidade de você receber, meu irmão. Deus dá abundantemente, como deu para a viúva. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, e de acordo com o seu poder que atua em nós. O milagre com aquela viúva aconteceu no privado, mas se torna público a partir do momento que a viúva paga sua dívida. Então é no secreto que a relação com Deus é construída. Eu profetizo em 2026 que a sua relação com Deus será sustentada, alimentada. Você vai ser capaz de ouvir a voz de Deus e ainda, como foi com a viúva, vai sobrar para o futuro. Irmão, eu profetizo que em 2026 você vai viver um romper sobrenatural de Deus sem medidas na sua vida, em todas as áreas dela. Então, na sua fé, na sua crença,
naquilo que você crê, que Deus é capaz de fazer, os milagres que Ele vai operar na sua vida, na sua relação com Ele. Então, que mude o seu modo de orar, que você seja capaz de escutar a voz nítida de Deus, de seguir a vontade dEle, porque a vontade dEle a gente sabe que é boa, perfeita e agradável. No seu ministério, irmão, que multipliquem-se os liderados, que formem novos líderes capazes de fazer a diferença nesse mundo e cumprir o ID. Na sua vida emocional, eu profetizo um romper sobrenatural de Deus sem medida, que todo nó emocional seja desamarrado, tudo seja resolvido, que nós sejamos capazes de utilizar o perdão e o amor de Deus. Que as nossas relações amorosas, familiares, pessoais, profissionais, tudo seja resolvido, irmão, em 2026. Tudo irá se encaixar. Eu profetizo. Eu profetizo para você que escutou essa mensagem e que ainda está se perguntando o que esse cara está falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre milagre. Eu profetizo, em nome de Jesus, que você conheça o caráter e a integridade de Cristo Jesus. Que seja encontrado, irmão. Que você seja encontrado. Que você tenha experiências sobrenaturais com Ele e que haja arrependimento. Só assim é possível a salvação. Eu profetizo em 2026, porque iremos viver o sobrenatural de Cristo. Preparem as vasilhas, porque vai sobrar azeite em 2026. Que Deus abençoe.